Olá, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos a mais um webinar da Intertox. E hoje nós vamos falar sobre a NR26, a norma regulamentadora número 26, que fala sobre a sinalização de segurança. Vamos lá. Falando um pouquinho rapidamente, né, sobre os serviços oferecidos, nós temos aí algumas áreas de atendimento, sempre pensando na segurança, né, na segurança química. Então, nós temos avaliação e comunicação de perigo, que envolve aí toda a parte de avaliação e comunicação, ou seja, a classificação de GHS, a documentação FISPIC, rotulagem, e até mesmo a classificação para o transporte terrestre de produtos perigosos. Temos também os assuntos regulatórios, então a área de assuntos regulatórios, onde nós atendemos aqueles segmentos que são regulamentados pela Anvisa, ou pelo MAPA, ou pela ANP, no caso de óleos lubrificantes, e aí sempre pensando aí em registros, né, registro do produto, em casos de notificação, e até mesmo para algumas declarações. Temos também a área de segurança e saúde ocupacional. Então, nós trabalhamos com parecer de periculosidade, avaliação de ecotoxicidade, como a emissão de declaração de conformidade e outros serviços. Temos também a área de solução para o meio ambiente, e aí, por exemplo, nós trabalhamos, né, nós auxiliamos no cadastro do CTF do IBAMA. Temos a área de tecnologia e inovação, e aí dentro dessa área nós temos o software, que é o SafetyCam, é uma ferramenta que a Intertox desenvolveu e que faz a gestão das informações e geração de documentos. Então, além de auxiliar esse software, além de auxiliar aí na entrada do seu produto químico, avaliação, auxiliar no envio de e-mail aos responsáveis por analisar se está ou não numa lista negra da sua empresa, além de auxiliar com essa gestão, também faz a emissão aí dos documentos como FISPIC, rotulagem, ficha de emergência para quem ainda utiliza, então auxilia muito na gestão dos documentos. E, por fim, temos a área de treinamentos. A área de treinamentos, gente, temos três diferentes áreas, sub-áreas aí dentro de treinamentos. Uma delas são os cursos livres, que acontecem ao decorrer do ano, em datas pré-estabelecidas. E aí, convido vocês a olhar o nosso calendário. Temos treinamentos de classificação de GHS, para a classificação para o transporte terrestre. Temos também gerenciamento de resíduos. Então, todos esses acontecem ao decorrer do ano. Temos também os treinamentos in company, eles são personalizados. Então, se a sua empresa necessita de algum treinamento, né, necessita treinar os seus funcionários, e aí seja qualquer área e qualquer assunto dentro de segurança química, é totalmente personalizado a necessidade, tanto a carga horária, a divisão em dias, né? Então, tudo isso é personalizado. E os cursos EAD, que atualmente nós temos em nosso portfólio alguns cursos, eles são totalmente gravados e vocês podem aí fazer no tempo de vocês, né, um pouquinho cada dia, aí vocês completam e têm acesso ao certificado. Então, rapidamente, essas são as áreas de atendimento que a Intertox atua. Mas então vamos começar, né? Antes de entrar na NR26, mesmo de ver, né, todos os tópicos que ela aborda, eu queria falar um pouquinho com vocês de como chegamos à ANR, né? Por que temos a NR26? Então, nós tivemos a Convenção 170 lá em 1990,
Essa convenção foi o primeiro embasamento para se ter, para a criação da FISP e para a criação do rótulo de segurança, pensando aí sempre no trabalhador e no direito de saber desse trabalhador. Em seguida, gente, tivemos outras convenções, porém tivemos uma outra convenção relevante que foi a ECO 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1992. E aí sim, foi aonde a ONU discutiu sobre a importância de um sistema harmonizado e onde entendeu-se a necessidade do GHS. A partir daí foi feito todo o estudo e então chegamos ao que temos hoje, né, o GHS, que é o Sistema Globalmente Harmonizado. Aqui no Brasil, tivemos a implantação através do Decreto 2657, 1998, que promulgou a Convenção 170. Mas, gente, o que é, né? O que traz essa Convenção 170 que tanto se fala, né? Então, nós temos 3 artigos mais relevantes que eu trouxe aqui para vocês. Então, no artigo 6, ele vem falar sobre o dever de estabelecer um sistema e critérios específicos apropriados para classificar todos os produtos químicos em função do tipo e do grau dos riscos físicos e para a saúde que os mesmos oferecem. Então, percebam que nós estamos falando aí do que hoje nós chamamos de GHS, né? Um sistema onde nós temos critérios específicos para classificar um produto químico. Um outro artigo importante e relevante é o artigo 7, que fala que os produtos químicos perigosos deverão portar ainda uma etiqueta facilmente compreensível para os trabalhadores, que facilite informações essenciais sobre a sua classificação, os perigos que oferecem e as precauções de segurança que devam ser observadas. Então, aí percebam que no artigo 7 nós já estamos falando sobre a rotulagem, né? Uma etiqueta facilmente compreensível. E o artigo 8, que vem falar que os empregadores que utilizam produtos químicos perigosos deverão receber fichas com dados de segurança que contenham informações essenciais detalhadas sobre a sua identificação, seu fornecedor, a sua classificação, a sua periculosidade, as medidas de precaução e os procedimentos de emergência. Então, aqui no artigo 8 vai nos remeter à FISPIC, né, e vai trazer todas essas informações aí que são essenciais no dia a dia do trabalhador. Então, dito isso, né, então o decreto 2657 vem trazer aqui no Brasil que precisamos seguir a Convenção 170. Esse decreto ele foi tendo atualizações ao decorrer dos anos e tivemos uma atualização bem recente agora em 2019. Então, o que temos atualmente é o decreto 10.088, que traz no anexo 60, então, a promulgação da Convenção 170. Mas o que tudo isso tem a ver com a NR 26, né? Percebam que o decreto fala que nós devemos seguir o que está estabelecido na Convenção 170, então devemos aí ter um sistema de classificação, devemos ter uma etiqueta facilmente compreensível, devemos então, os fornecedores devem disponibilizar uma ficha com essas informações, mas não temos nada falando que norma seguir, né? Qual que são os parâmetros que devemos seguir. E para isso foi utilizado a NR 26. Então, a norma regulamentadora 26, ela veio justamente para isso, tá? Ela veio para trazer a obrigatoriedade de seguir o disposto no GHS. A NR 26, ela foi implantada, né? Ela foi estabelecida pelo Ministério do Trabalho, através da portaria 3.214, lá em 1978. Então, essa norma, ela já trazia sobre as cores no ambiente de trabalho. Então, o Ministério do Trabalho, ele já preconizava o artigo 200 da Consolidação das Leis do Trabalho,
pensando aí na Lei 6.514, que aprovou a NR26. Só que antes, gente, quando ela foi estabelecida, lá em 1978, ela trazia as cores específicas, então era bem especificado, tá? Trazia todas as cores, para aonde deveríamos utilizar cada cor, então era bem especificado e falava somente da rotulagem dos produtos perigosos ou nocivos à saúde. Não tinha menção ao sistema GHS, até porque até então não havia, e não tinha menção a uma ficha com informações de segurança, era somente então as cores e a rotulagem. Então, a partir, né, aí quando veio a Convenção 170 e os decretos trouxeram a necessidade de seguir essa convenção, a NR26 precisou sofrer uma atualização. Nós tivemos aí ao decorrer dos anos 2 atualizações que foram bastante importantes. A primeira foi através da Portaria 229, lá em 2011, né, através da Secretaria de Inspeção do Trabalho, então em 2011, e alterou profundamente o texto da norma. Por quê, gente? Foi mantida, sim, a obrigatoriedade do uso das cores para a segurança em estabelecimentos ou locais de trabalho. Então, quando nós vamos lá na norma, né, nós encontramos em 26.1 sobre a cor na segurança do trabalho, nós ainda encontramos que deve ser adotadas as cores para segurança em estabelecimentos ou locais de trabalho, só que não há mais a especificação, tá? Ela não traz mais que tal cor deve ser usada em tal lugar, não tem. Ela só fala que deve ser adotada as cores para segurança. E o outro ponto importante foi a inclusão da obrigatoriedade de classificação dos produtos químicos de acordo com o GHS e da elaboração e disponibilização da FISPIC. Então, antes a NR26 então preconizava somente a rotulagem, trazia a obrigatoriedade apenas da rotulagem, e a partir de 2011 foi incluído tanto a obrigatoriedade de seguir o GHS como da elaboração e disponibilização da FISPIC. Então, vamos começar, agora sim, vamos ver aí, ponto a ponto, né, o que a NR23 traz para a gente, né? Então, vamos destrinchar mesmo a NR26 e o primeiro item falando aí da cor na segurança do trabalho. Então, as cores utilizadas nos locais de trabalho para identificar os equipamentos de segurança, delimitar áreas, identificar tubulações empregadas para a condução de líquidos e gases e advertir contra riscos, devem atender ao disposto nas normas técnicas oficiais. Então, percebam, como eu havia falado, não temos mais a descrição de todas as cores e onde utilizar todas essas cores. Agora, a NR26, ela vem puxando a norma técnica oficial vigente, né? Lá vai estar disposto. E qual é essa norma técnica oficial? Então, nós temos aqui no Brasil a ABNT-NBR 7195 de 2018, que fala sobre as cores de segurança. Então, essa norma estabelece as cores a serem utilizadas na prevenção de acidentes para identificar e advertir sobre riscos. E aí, vamos ver então quais são essas cores, né? Aonde utilizar essas cores. Bom, a primeira cor que a ABNT-NBR 7195 vem nos trazer é a cor vermelha, e é a cor empregada para identificar e distinguir equipamentos de proteção e combate a incêndio, a sua localização, bem como os acessórios destes equipamentos. Que equipamentos? Válvulas, registros, filtros e etc. Também a cor vermelha é utilizada em sinais de parada obrigatória e de proibição, bem como nas luzes de sinalização de tapumes, barricadas e até em botões interruptores para paradas de emergência.
Então, a cor vermelha aí sempre que nós visualizarmos a cor vermelha na segurança do trabalho, nós vamos remeter, né, a equipamentos de proteção e combate a incêndio e também sinais de parada obrigatória e de proibição. A próxima cor que a ABNT-NBR 7195 traz é a cor laranja, e a cor laranja é empregada para indicar perigo, podendo ser utilizada na pintura completa ou com contraste, né? Então, pensando aí nos cones de sinalização, né? Quando nós visualizamos um cone de sinalização no meio da via, nós logo já imaginamos que tem perigo à frente, né? Algum carro quebrou, algum acidente, então existe perigo à frente. Então, a cor laranja sempre vai nos indicar perigo. Já a cor amarela é a cor usada para indicar advertência, a cor verde, a cor usada para caracterizar condição segura. Então, aonde está a saída de emergência, né? A condição segura. Então, a cor verde. A cor azul é utilizada em sinais de ação obrigatória, por exemplo, o uso de EPI. Então, sempre que for uma ação obrigatória, nós vamos utilizar a cor azul. Então, obrigatório o uso de EPI, obrigatório o uso de máscara, acione somente em caso de acidente. Então, nesses casos de ação obrigatória, nós temos a cor azul. Temos também a cor violeta, que é a cor utilizada para indicar os perigos provenientes das radiações penetrantes e partículas nucleares. E, por fim, a última cor preconizada pela norma é a cor branca, que pode ser utilizada, né, em faixas para demarcar passadiços, passarelas e corredores pelos quais circulam exclusivamente pessoas, ou então áreas em torno dos equipamentos de primeiros socorros e outros equipamentos de emergência. Então, aí o nosso primeiro item da norma, falando sobre as cores de segurança, nos remete à norma oficial vigente, que é a 7195, e lá vocês encontram todas essas descrições de cores e para que são utilizadas, onde utilizar essas cores. Também temos uma outra norma que traz as informações sobre o emprego de cores para identificação de tubulações. Então, vai ser a ABNT-NBR 6493, cuja atualização foi recente também de 2019. Essa norma vai trazer os requisitos das cores para identificação de tubulações em instalações industriais. Então, nós temos uma outra norma aí, como a gente viu na NR26, ela não traz, né, qual norma seguir, então nós temos essas duas normas para identificação, né, da cor na segurança do trabalho. O próximo item, a 26.1.3, fala que a utilização de cores não dispensa o emprego de outras formas de prevenção de acidentes. Então, gente, podemos sim utilizar outras formas, né? Só que cuidado, o uso de cores deve ser o mais reduzido possível a fim de não ocasionar distração, confusão e fadiga ao trabalhador. Porque pensa, né? Nós temos uma parede cheia de sinalização, com um monte de placa de várias cores, e aí o trabalhador vai olhar aquilo e vai falar, o que eu vou fazer agora, né? Então, pensem sempre nisso, né? Nós estamos falando de segurança, então temos que sempre pensar numa forma mais clara de trazer essa informação para o trabalhador, de forma que não ocasione distrações, confusões e até mesmo fadiga. Bom, assim acaba as cores. E passamos então a falar no item 26.2 sobre a classificação, a rotulagem preventiva e a ficha com dados de segurança do produto químico. Primeira coisa que a NR26 nos traz, né? A NR26 que foi alterada pela portaria 229. Então, o que ela vai falar? Que o produto químico utilizado no local de trabalho deve ser classificado quanto aos perigos para a segurança e a saúde dos trabalhadores, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos.
que é o GHS das Nações Unidas. Então, o produto químico ele é utilizado no local de trabalho, então deve ser classificado seguindo o GHS. A classificação de substâncias perigosas deve ser baseada em lista de classificação harmonizada ou com a realização de ensaios exigidos pelo processo de classificação. Então, como assim, né? Quando nós estamos falando da classificação desse produto químico, nós podemos utilizar tanto uma lista harmonizada. Então, quando nós estamos falando de uma lista harmonizada, é porque alguém já realizou, né, já fez os ensaios necessários e compilou as informações nessa lista. Então, falando de produto químico, né, de substância, nós podemos então utilizar uma lista onde nós já temos esse compilado de informações, ou então eu envio aí o meu produto químico para o laboratório para que seja feito os ensaios exigidos. Então, com essas informações, nós conseguimos classificar mediante os critérios do GHS. Eu trouxe aqui para vocês a carinha, ainda quem não conhece o GHS, essa é a carinha, tá? Ele é chamado de Purple Book devido a essa cor roxa. Nós atualmente estamos na 8ª revisão de 2019, então ele foi publicado lá em 2003, foi a primeira edição, e a cada 2 anos temos a revisão periódica do GHS. Então, atualmente nós estamos na 8ª revisão de 2019 e esse ano tende-se a sair a próxima revisão. Para quem não tem, né, essa familiaridade com o que é o GHS é uma abordagem sistematizada de fácil compreensão para a classificação de perigos de produtos químicos e para comunicação por meio de rótulos e fichas de dados de segurança. Então, é aquilo que nós já vimos anteriormente, né? Então, o GHS ele vem trazer aí um sistema de classificação de perigo de forma sistematizada e de fácil compreensão. Para quê, né? Qual que é o objetivo? O objetivo principal do sistema é fornecer informações para a proteção da saúde humana e do meio ambiente. Então, lembra que lá na Convenção 170, né, identificou a necessidade de ter um sistema harmonizado. Então, pensando em tudo isso, foi feito o GHS. Mas quais são os benefícios, né? Assim, não tá claro ainda. Tá bom, então vamos lá. O GHS, gente, além de aumentar a proteção, porque a partir do momento que nós sabemos os perigos que aquele produto nos traz, nós conseguimos aí fazer um estudo e utilizar os EPIs, os EPCs necessários para que não aconteça nenhum acidente, né? Para que nós não estejamos expostos a esses perigos, né? Então, aumenta a proteção para os seres humanos e para o meio ambiente. Também um outro benefício é a facilitação para o comércio internacional de produtos químicos, porque antes do GHS, muitos países não havia sistema nenhum, como é o caso do Brasil. Antes do GHS, nós havíamos somente o sistema para o transporte terrestre, então era utilizado somente esse sistema. Não tinha nenhum sistema para a classificação de produtos pensando no trabalhador, pensando no ambiente de trabalho. E os países que tinha, cada um tinha seu próprio sistema, né? Por exemplo, os Estados Unidos, a América do Norte, utilizava muito o diagrama de Rømer, então era um sistema. A Europa utilizava outro sistema. Então imaginem a dificuldade que era o comércio internacional. Cada um usava um sistema, chegando lá no país, tinha que adequar. Então, tendo um sistema harmonizado globalmente, facilitou muito esse comércio, porque todos os países passaram a falar a mesma língua, passaram a classificar da mesma forma. E serve também de plataforma aos países e organismos internacionais na implementação da gestão segura de produtos químicos. Então, como eu havia dito, antes o Brasil, é um caso, né? Antes o Brasil, ele não tinha nenhum sistema. A partir do momento que foi implementado o GHS, que foi criado o GHS,
então o Brasil passou a adotar esse sistema globalmente harmonizado, porque pensem na dificuldade que seria desenvolver um sistema, fazer os testes, né, criar todos os critérios. Então, não é um serviço, né, um trabalho simples. Então, o GHS ajuda muito também na implementação, né? Ele traz aí a plataforma pronta para a gestão segura de produtos químicos. Bom, agora que a gente já entendeu melhor do que se trata o GHS, vamos voltar lá na listagem, né? Ainda a NR26, ela ainda nos fala que na ausência de uma lista nacional de classificação harmonizada de substâncias perigosas, pode ser utilizada uma lista internacional. Já adianto para vocês, não temos lista nacional, tá? Não temos nenhum estudo, não temos nenhuma lista nacional, mas temos algumas listas internacionais que podemos utilizar e conforme a NR26 bem nos traz aqui, podemos então utilizá-la. E aí eu trago o exemplo do sistema europeu e do sistema japonês, que é o NIT. Então, são duas listagens internacionais que podem ser utilizadas aí para a classificação do produto químico. Bom, mas e aí, né? Os aspectos relativos à classificação devem atender ao disposto em norma técnica oficial vigente. Que norma técnica oficial é essa, né? Aonde nós vamos buscar os critérios? Porque nós vimos que nós podemos utilizar a lista. A lista vem trazendo se um produto químico ele é um líquido inflamável, se ele é um corrosivo, ele vem trazendo os perigos. Mas quais são os critérios? E aí a NR26 ela só nos traz que devemos atender o disposto em norma técnica oficial vigente. Qual que é a norma técnica oficial vigente aqui no Brasil? É a ABNT NBR 14725 de 2019, parte 2, que fala sobre o sistema de classificação de perigo. Então, essa norma vai estabelecer os critérios para o sistema de classificação. Então, é aí que nós vamos encontrar todos os critérios, tanto à saúde humana, quanto ao meio ambiente e os perigos físicos. A 14725, então a ABNT-NBR 14725, atualmente o formato que nós temos ela é dividida em 4 partes. Então, a parte 1 vem trazendo toda a terminologia. A parte 2 é essa que eu acabei de citar, que fala sobre o sistema de classificação de perigo. A parte 3 vem falando sobre a rotulagem. E a parte 4 fala sobre a ficha de informações de segurança de produtos químicos. Percebam que elas são independentes, né? Uma parte é independente da outra e, portanto, elas sofrem atualizações independentemente. Então, a parte 2 teve uma atualização recente, de 2019. A parte 3, a última revisão, né? A última atualização foi em 2017. Então, ela é independente uma parte da outra. Mas eu já adianto para vocês que a ABNT-NBR 14725 está em processo de revisão. A previsão é que saia aí a atualização esse ano ainda e ela não haverá mais partes, tá? Vai ser um compilado único. A 14725 vai passar a ser uma parte única. E aí, quando eu falo que nós temos outros sistemas, né? Lembra que eu falei que antes aqui no Brasil era utilizado somente o sistema de classificação para o transporte terrestre? Então, porque nós temos vários sistemas, né? E é muito importante quando estamos falando de classificação de um produto químico, sempre mencionar qual sistema utilizado, porque como nós podemos ver aqui, existem mais de um sistema, até mesmo aqui no Brasil. Então, eu estou classificando um produto químico de acordo com o GHS, ou eu estou classificando um produto químico de acordo com os critérios para o transporte terrestre. E existem aí pelo mundo outros sistemas,
como é o caso do diagrama de Rommel, que é norte-americano, porém é utilizado, né, foi muito utilizado e é utilizado até hoje por algumas empresas, o diagrama de Rommel. E existem vários outros aí que até mesmo que era utilizado, né, antes pelos países e que passou a ser globalmente harmonizado através do GHS. Bom, agora falando sobre a rotulagem, né? Então, a rotulagem preventiva do produto químico classificado como perigoso, a segurança e a saúde dos trabalhadores, deve utilizar procedimentos definidos, de novo, pelo GHS das Nações Unidas. Então, a rotulagem também deve seguir o disposto, né, pelo GHS. Ainda, a rotulagem preventiva é um conjunto de elementos com informações escritas, impressas ou gráficas relativas a um produto químico que deve ser afixada, impressa ou anexada à embalagem que contém o produto. Então, aqui é um exemplo, né? Então, nós temos a embalagem e essa rotulagem deve ser afixada à embalagem. Aí, pensando sempre, né, que deve ser clara essas informações, deve ser disposta de forma que traga a informação de forma clara e rápida para o trabalhador. Aí lembra que eu falei que a NR26, né, antes de ser atualizada, já preconizava a rotulagem? Então, isso foi permanecido, foi mantido. Então, hoje na NR26, nós não temos somente a menção, né, que deve seguir o GHS, como temos também quais são os elementos que essa rotulagem deve ter. Então, a NR26 já traz essa informação de que deve seguir os seguintes elementos. Então, identificação e composição do produto químico, os pictogramas de perigo, a palavra de advertência, as frases de perigo, as frases de precaução e informações suplementares. Ok, então nós temos quais são os elementos, mas, né, que informações, que frases de perigo, que frases de precaução são essas que deve conter na rotulagem? E para isso a NR traz então que os aspectos relativos à rotulagem preventiva deve atender ao disposto em norma técnica oficial vigente. Quem é a norma técnica oficial vigente? É a BNT-NBR 14725 de 2017, é a parte 3 que fala sobre a rotulagem. E aí, quando nós vamos lá na BNT-NBR 14725, parte 3 sobre rotulagem, nós encontramos quais são os critérios, quais são as informações que deve ser preenchido em cada seção, né, em cada elemento. Então, lá no item 5, que vai falar sobre as informações de segurança para a rotulagem de produtos químicos perigosos, vem trazendo cada elemento. O primeiro elemento, a identificação do produto e telefone de emergência do fornecedor. Então, nós temos um exemplo aqui, o telefone de emergência e o nome do produto, né? A identificação do produto. Aqui nós estamos utilizando um exemplo, né? Como exemplo, o álcool metílico, ou seja, um metanol. Então, identificação e telefone de emergência. E aí, onde nós encontramos, tá? Pensando aonde vamos buscar essa informação. Essa informação nós encontramos lá na FISPIC. Então, nós recebemos um produto químico do fornecedor. Junto a esse produto químico, recebemos a ficha de informações, né? Porque é a obrigatoriedade do fornecedor fornecer a ficha. Onde vamos encontrar essas informações? Então, vamos encontrar lá na FISPIC. Então, identificação, nós vamos encontrar o nome do produto, álcool metílico metanol, e o telefone de emergência. Próximo item, composição química. Então, deve conter os nomes dos ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo da substância ou da mistura por meio de seu nome químico comum ou genérico. Então, aí nós temos a composição química, né? Tem que trazer os ingredientes. Então, o nosso álcool metílico, qual que é o ingrediente? É o metanol. Temos 100% de metanol.
E aí, onde encontrar de novo, nós encontramos lá na FISPIC. E aí, nós estamos falando da seção 3 da FISPIC, que traz a composição e as informações sobre os ingredientes. Então, lá na seção 3 da FISPIC, nós vamos encontrar quais são os... qual é a composição química, né? A composição química é o metanol, é uma substância. Agora, se for uma mistura, né? Por exemplo, se for um metanol diluído, se for uma mistura, também na seção 3, e lá vão ter os ingredientes que compõem essa mistura, metanol, acetonitrilo. Então, na minha rotulagem vai vir metanol e acetonitrilo. Próximo item é os pictogramas de perigo, e a ABNT NBR 14725 traz que os pictogramas devem seguir o anexo C e D. Então, o anexo vem nos trazer, né, os pictogramas, os símbolos vem anexado, né, vem no anexo C, e o desenho e a modulação destes pictogramas devem ser elaborados conforme a ABNT NBR 7500. Então, a 7500 vem trazendo aí como deve ser o desenho e a modulação dos pictogramas. Mas, de forma geral, a 14725 traz esses 9 pictogramas e eles vão abordar os perigos à saúde humana, os perigos ao meio ambiente e os perigos físicos. Então, nós vamos utilizar esses 9 pictogramas aí para trazer a informação na rotulagem, na FISPIC, de acordo com a sua classificação. O próximo item, próximo elemento é a palavra de advertência. E aí a 14725 traz uma especificação melhor, né? Ela fala que servem para identificar a maior ou menor gravidade de perigo e alertar o leitor do rótulo sobre um possível perigo. E ainda traz a distinção, né? As palavras de advertência são perigo e atenção. A palavra perigo é utilizada para casos mais graves e a palavra atenção é para categorias menos graves. Então, nós temos aí a palavra perigo ou atenção. A palavra cuidado, gente, pode ser utilizada em substituição à palavra atenção, porém, ela não será mais mencionada na revisão, tá? Então, ela não será mais utilizada a partir do momento que a revisão da 14725 for publicada, mas até o momento ela ainda pode ser utilizada em substituição à palavra atenção. As frases de perigo, então as frases de perigo são textos padronizados, devemos seguir aí o anexo D e E, e são várias frases que remetem ao perigo da substância, né? Então, nós temos aí diversas frases de perigo, elas sempre vão ser únicas a cada classe e categoria. Então, por exemplo, categoria 1 de líquidos inflamáveis, nós vamos ter a frase de perigo, líquido e vapores altamente inflamáveis. E aí, cada classe e categoria vai ter a sua frase de perigo. E temos também as frases de precaução, que devemos, como são muitas frases de precaução que nós temos, a NR26, né, a 14725, traz aí a especificação de que o rótulo deve conter no máximo 6 frases, exceto em casos que seja necessário a utilização de mais frases para descrever a natureza e gravidade dos perigos. Mas aí nós temos alguns exemplos aí, são diversas frases que nós encontramos lá no anexo D e E. E por fim, o último elemento é outras informações. O rótulo do produto químico perigoso deve conter a seguinte frase: a ficha de informações de segurança de produto químico deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio de... E aí, gente, se for um rótulo, né, se for um produto químico utilizado ali no ambiente de trabalho pelos trabalhadores no dia a dia, pode ser obtida por meio de... Vocês podem colocar onde esses trabalhadores vão encontrar essa ficha. Então, essa ficha
né, desse produto químico pode ser encontrado num armário ali dentro da pasta, ou pode ser encontrado na rede interna através do link. Então, aonde encontrar? Se for um produto comercializado externamente, se for aí para o consumidor, então essa ficha, né, pode ser obtida por meio de um telefone ou site da empresa. Então, aonde a pessoa que está manipulando este produto químico pode encontrar maiores informações acerca deste produto. E outras informações de segurança relevantes sobre o produto químico perigoso podem ser fornecidas. Então, essa é a carinha do rótulo de identificação do álcool metílico. Então, nós temos todas as informações, né? O telefone de emergência, a identificação, a composição, palavra de advertência, pictogramas, frases de perigo e frases de precaução. Aqui eu trouxe um vídeo só para mostrar bem rapidamente a importância da rotulagem. Vamos ver. Então, é só para termos uma noção, né, mais visual aí da importância dessa rotulagem, né? Porque se nós não soubermos os perigos, né, se nós não tivermos acesso à informação de quais perigos esse produto químico pode nos trazer ao manipulá-lo, nós consequentemente não conseguiríamos fazer todo o estudo e poder utilizar os equipamentos, né, os EPIs, os EPCs necessários e minimizar qualquer tipo de risco. Então percebam, né, tudo bem que ele não tinha luz ali no vídeo, mas ele não sabia que tinha inflamáveis, acendeu a chama e explodiu, né? Então percebam a importância da rotulagem e, de novo, uma rotulagem de fácil compreensão, de forma acessível e que não induza a dúvida do trabalhador. Em seguida, nós vamos falar sobre a rotulagem do produto químico não classificado como perigoso. A NR26 ela também traz um item em relação ao produto não classificado. E ele fala que deve seguir o disposto conforme o GHS, né? Então, deve dispor de rotulagem preventiva simplificada que contenha, no mínimo, a identificação do nome, a informação de que se trata de produto não classificado como perigoso e recomendações de precaução. Então, aí nós também temos, né, os elementos, as especificações abordadas pela 14725, parte 3, que vem trazendo sobre a rotulagem. Então, lá no item 5.2, que fala sobre a rotulagem de produto químico não classificado como perigoso, de acordo com a BNT-NBR 14725, parte 2, ela traz aí os elementos, né, identificação do produto, a frase produto químico não classificado como perigoso, de acordo com a BNT-NBR 14725, parte 2,
e recomendações de precaução quando exigidas e ou pertinentes. Então, essa seria a rotulagem de um produto classificado como não perigoso. Então, a identificação, as recomendações e falando que não é um produto, né, é a rotulagem de um produto não classificado como perigoso. Aí, gente, aqui eu trouxe a outra atualização que tivemos. Então, a segunda atualização foi através da Portaria 704, em 2015, que alterou pontualmente a norma. Nessa atualização, houve a dispensa das obrigações relativas à rotulagem preventiva, né, dos produtos notificados ou registrados como saneantes na Anvisa, os quais devem observar as regras de rotulagem estabelecidas pela agência. Por quê, né? Então, a partir de 2015, com essa atualização, nós encontramos aí na NR 26 o item 26.2.2.5, que fala exatamente isso. Os produtos notificados ou registrados como saneantes na Anvisa estão dispensados dos itens estabelecidos aqui. Então, devendo seguir aí os critérios estabelecidos pela agência. Ainda, o fabricante ou, no caso de importação, o fornecedor no mercado nacional deve elaborar e tornar disponível ficha com dados de segurança do produto químico. Então, aqui nós estamos falando já sobre a FISPIC, né, para todo produto químico classificado como perigoso. Então, percebam, né, que deve elaborar e tornar disponível. O fornecedor deve elaborar e tornar disponível a FISPIC para todo produto químico classificado como perigoso. Porém, esse item, né, ele também se aplica a produto químico não classificado como perigoso, porém que os usos previstos ou recomendados derem origem a riscos à segurança e saúde dos trabalhadores. Então, aí, nós devemos, então, também ter a FISPIC para produtos não classificados neste caso. E deve seguir o quê? Deve seguir o GHS e os aspectos devem seguir a norma técnica oficial vigente. Quem é a norma técnica oficial vigente? É a ABNT-NBR 14725, porém, desta vez é a parte 4 que vem falando sobre todos os critérios. E lá na parte 4 nós encontramos as 16 seções obrigatórias que a norma nos traz. Então, são 16 seções. Lá, para quem tiver curiosidade, né, quiser se aprofundar melhor no assunto, tem as 16 seções, o que deve conter dessas 16 seções, todas as informações, então, nós encontramos na parte 4 da norma. Ainda a NR26 vem nos trazendo em relação à mistura. Então, quando nós tivermos uma mistura, deve ser explicitado na ficha com dados de segurança o nome e a composição dessa mistura e a faixa de a concentração ou a faixa de concentração, né, de misturas que representam perigo para a saúde dos trabalhadores ou então possuam limite de exposição ocupacional estabelecidos. Então, se nós temos aí aquela nossa mistura de metanol diluído, nós vamos ter aí os ingredientes metanol e acetonitrila. Então, nós precisamos informar a concentração ou faixa de concentração desses ingredientes que compõem a mistura. Finalizando aí, quase acabando, né, a nossa norma, a NR26, o empregador deve assegurar o acesso dos trabalhadores às fichas com dados de segurança para produtos químicos que utilizam no local de trabalho. Então, de novo, né, é um dever do empregador disponibilizar essas fichas. E lá na NR26, lá na 14725 ainda nós encontramos aí uma especificação que remete a esse artigo, que o fornecedor deve tornar disponível ao receptor usuário uma FISPIC completa, na qual estão relacionadas informações pertinentes quanto à segurança, à saúde e o meio ambiente. Né? O fornecedor tem o dever de manter a FISPIC sempre atualizada e tornar disponível ao usuário a edição mais recente.
E no caso de alterações na composição do produto químico que impliquem alteração na sua classificação, porém com manutenção do nome comercial, o fornecedor deve disponibilizar as diversas versões. Então, gente, sempre pensando aí em assegurar o acesso do trabalhador, né, ao documento mais oh meu Deus, mais atualizado. Então deve assegurar aí o acesso do trabalhador àquele documento atualizado com todas as informações. Então, se houver alguma atualização na norma que impacte a ficha, é necessário revisar a ficha. Percebam que em nenhum momento fala validade, tá? Porém, tem que sempre pensar aí nessas atualizações da norma, da composição do produto, tá? E aí assegurar o acesso desse trabalhador. Então, nos remete aí a BNT-NBE 14725, parte 4. E aí, o último item é o 26.2.4, que fala que os trabalhadores devem receber treinamento para compreender a rotulagem preventiva e a ficha com dados de segurança do produto químico. Então, eles devem, né? Porque não adianta nada eu disponibilizar uma ficha, disponibilizar uma rotulagem ao meu trabalhador, se ele não entende, né, quais informações eu posso buscar ali, se ele não compreende que na hora de um acidente, de uma emergência, eu posso, né, me recorrer à FISPIC para buscar as informações. Então, eu preciso, né, trazer, né, então a NR26 fala que deve, né, os trabalhadores devem receber treinamento para compreender esses documentos. E também devem receber treinamento sobre os perigos, os riscos, as medidas preventivas para uso seguro e procedimentos para atuação em situação de emergência com um produto químico. Então, os trabalhadores também devem receber treinamentos neste caso. E aí, falando sobre um pouquinho sobre os perigos e riscos, né? Então, pensando por quê, né? Mas por que meu trabalhador precisa receber treinamento? Gente, só ali no comecinho, sobre perigos e riscos, nós já temos que entender que são duas coisas totalmente diferentes, né? O perigo é intrínseco do meu produto químico, né? Um álcool, um metanol, ele tem um perigo de ser inflamável, porque é intrínseco, é uma característica dele. Já o risco é uma probabilidade. Se eu não manipular o meu metanol numa cabine de exaustão, eu posso ter aí vapores no meu ambiente de trabalho, e se houver chama ali próximo, pode haver uma explosão, né? Então, é um risco que eu estou sofrendo de acordo com a exposição, com a manipulação deste meu produto, que tem um perigo, né, específico, intrínseco. Então, é necessário entender essa distinção, né? Porque vejam, por exemplo, esses trabalhadores. Se eu manipulo um produto químico sem qualquer tipo de EPI, o meu risco vai ser muito maior do que se eu manipular um produto químico totalmente paramentado, né? E isso eu estou falando de um produto químico que tem o mesmo perigo, é o mesmo produto químico. Porém, o risco vai ser infinitamente maior se eu não estiver utilizando os equipamentos adequados, estiver usando os EPIs adequados. A mesma coisa, né? Eu tenho um álcool metílico num churrascão ali, eu tô fazendo churrasco, o fogo não tá querendo acender direito, vou lá e taco álcool. O meu risco é muito maior do que se eu estiver utilizando todos os dias no laboratório, porém utilizando, né, uma cabine de exaustão, me paramentando, o risco vai ser infinitamente menor. Então, é necessário compreender essa distinção. E também é necessário entender, né, é necessário que os trabalhadores tenham aí a noção de que eu posso buscar essas informações na FISPIC, né? Lá na FISPIC, eu encontro as medidas de combate a incêndio, eu encontro as medidas de manuseio e armazenamento, aonde armazenar, como armazenar. Existe incompatibilidade? Não existe? Então, eu consigo buscar essas informações, assim como eu também consigo buscar as informações de quais EPIs utilizar para aquele produto químico.
Então, é necessário que o trabalhador tenha essas informações, tenha essa noção de que ele sim, ele está respaldado, é só ele saber aonde encontrar. E por isso que a NR26 vem trazendo aí a obrigatoriedade de treinar os trabalhadores. Por fim, existe aí na legislação brasileira, através da NR28, a fiscalização em cima da NR26, tá? Ela fala sobre a dupla visita. Então, a NR28 fala que primeiro será feita uma visita para verificar se está tudo certinho, se está sendo empregado, né? A NR26 está sendo efetivamente seguida, se os trabalhadores estão treinados, e uma segunda visita para verificar se as medidas foram, né, havendo qualquer problema, se as medidas foram feitas, se providências foram tomadas. Se não foi tomada, aí sim é cabível a infração, né, a multa. E aí, como que é definida a penalidade, tá? Então, na NR28 nós temos aí todos os itens. Então, a NR26 nós encontramos aí todos, né, 26.1, 26.2, temos todos os itens que nós falamos até agora. E aí, por exemplo, não tem FISPIC. O item que fala sobre a FISP, que é a ficha com dados de segurança do produto químico, é o item 26.2.3. Que infração que é? É uma infração de nível 4. Aí lá na NR28 eu vou buscar a infração de nível 4, vou ver o número de empregados que tem nessa empresa, por exemplo, uma empresa de 500 a 1.000 funcionários, e vou verificar qual que é, então, a gradação da multa, né? Então, vai ser 54,91 a 60,33. Esse valor, gente, tá em UFIR, e aí passando para reais, convertendo para reais, então eu vou ter uma multa de no mínimo R$ 5.842 e no máximo R$ 6.419 a cada FISPIC que for identificada a irregularidade, tá? Então, aí, essa é a autuação que nós temos em cima da norma NR26. Se vocês ainda tiverem, né, alguma curiosidade, alguma dúvida, vocês podem assistir ao nosso NR26, né, no nosso curso EAD NR26, que fala sobre a sinalização de segurança de GHS. Conforme eu falei lá no começo, ele é gravado e vocês podem assistir no tempo de vocês. E temos também aí a próxima edição sobre os produtos químicos, classificação GHS, rotulagem FISPIC. Então, lá nós vamos destrinchar a 14725, como classificar, quais os itens deve conter a FISPIC, quais informações, né, trazer na FISPIC, quais informações compor o rótulo. Então, lá nós vamos falar sobre tudo isso. Cliquei sem querer. Bom, mas o que eu tinha de conteúdo era isso. Eu espero aí que tenha deixado claro o que a NR26 traz, né? Então, nós destrinchamos, vimos toda a NR26, quais são todos os critérios, o que ela traz pra gente, as infrações em caso de não cumprimento. Qualquer dúvida, gente, acho que a gente tem um tempinho ainda para verificar algumas dúvidas que vocês enviarem, mas eu vou responder a todas as dúvidas através de e-mail, tá? As que eu não responder agora vão ser respondidas por e-mail, podem ficar tranquilos. Qualquer necessidade, fiquem muito à vontade para entrar em contato com a Intertox. Agradeço a presença de vocês, espero tê-los ajudado, esclarecido um pouquinho sobre a NR26. E vamos responder uma dúvida bem rapidinho, o nosso tempo tá esgotado. Vamos ver uma bem rapidinho aqui, deixa eu ver. Do Mauro, as FISPICs podem estar disponíveis em meio eletrônico ou é necessário em meio físico? Mauro, olha, não tem nada falando que tem que ser por meio físico ou eletrônico, tá? Só fala que tem que estar disponível.
tem que estar disponível e o trabalhador tem que estar ciente de onde está disponível. Então, fica a critério. Se for mais fácil na sua empresa disponibilizar ela numa pasta ali, no cantinho, no armário, ótimo. Só tem que todos os produtos que tem ali no laboratório, né, no ambiente onde está sendo manipulado, tem que ter a FISP deste produto ali. Se for mais fácil de forma eletrônica, também, desde que o trabalhador tenha fácil acesso ao computador para entrar e obter essas informações, também não tem nenhum problema, pode ser disponibilizado sim. O que eu recomendo, tá, Mauro? Eu recomendo sempre ter um procedimento operacional, né, um POP, porque na hora que você for fiscalizado aí, né, você possa então falar, olha, todas as minhas FISPs estão disponibilizadas em tal lugar, né, através de tal link ou em tal pasta, mas que você então assegure, né, se respalde em relação a isso e aí não gere nenhuma dúvida na hora de uma fiscalização e ainda também informando que os seus trabalhadores estão cientes de onde estão estes documentos, tá joia? Gente, desculpa não poder responder mais, mas como eu falei, todas as dúvidas vão ser respondidas por e-mail. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato através do e-mail treinamento@intertox.com.br e um ótimo dia, uma ótima semana e até uma próxima.